Olá, meus amigos do YouTube, mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre alguns elementos que são necessários para executar uma alvenaria estrutural, no caso utilizando aqui a alvenaria de 14 por 19 por 39, tá? O bloco 14 por 19 por 39. Que elementos são esses, Josimar, e por que tem que utilizar? Bom, pessoal, numa alvenaria estrutural é necessário que você trabalhe com um transpasse aí, amarração de 50% da alvenaria, do bloco, tá? Ou seja, ela tem que transpassar uma alvenaria para outra exatamente 50%. Por quê? Na alvenaria estrutural a gente utiliza graus, que são esses pontos aqui, ó, de ancoragem, esses pontos como se fossem os pilares aí da obra. Como se fosse não, é os pilares aí, as colunas da obra, tá? Então esses pontos aqui de graus, eles são feitos aqui, ó, no vazado do bloco, tá? Daí, se você não utilizar os 50% exato da amarração ou de transpasse, você vai acabar interrompendo aqui, ó, o grout, tá? Eu vou já explicar isso para vocês na prática, mas antes eu vou falar dos elementos que a gente utiliza para que isso não ocorra, para que a gente não interrompa aí o grout, tá? Da nossa alvenaria. Bom, são necessários utilizar, pessoal, esses elementos aqui que eu estou apresentando para vocês agora. Esse é o bloco de 54, ou seja, ele tem 14 por 19 por 54. Essa é a alvenaria comum que vocês conhecem, as medidas mais conhecidas aí, que é 14 por 19 por 39. Esse é um outro bloco especial, tá? A medida dele é 14 por 19 por 34. E essa é aqui que a gente chama de cabeça à metade, meio bloco. Ele tem 19 por 19 por 14, tá? Então essas são as alvenarias aí, os elementos necessários para você fazer a marcação, para você executar essa alvenaria estrutural. Por que, Josimar, que é necessário utilizar? Bom, falei para vocês que você tem que trabalhar necessariamente com 50% de amarração. Se você trabalhar, no caso dessa alvenaria de 14, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Se você trabalhar com essa alvenaria de 14, por exemplo, para fazer um L, uma amarração em canto em L, tá? Você tem que fazer o canto da sua casa, canto em L, ó, um bloco encostando aqui no outro. Para fazer a amarração desse bloco, se você encostar dois blocos de 39 um no outro, tá? O próximo bloco que você colocar para fazer as amarrações, você vai perceber, ó, deixa eu pegar um outro aqui, você vai perceber que ele vai perder os 50% que precisa. Ou seja, nessa dimensão aqui, no comprimento do bloco, nesse comprimento aqui do bloco, ele tem 39 com a argamassa que vai ficar aqui entre um bloco e outro, com a junta, ele vai dar 40. Então esse bloco aqui, ó, ele teria que dar 20 aqui para pegar o eixo, para pegar 50%, tá? Como ele tem 14, ele não dá 20. Então exatamente por isso são necessários fazer esses outros elementos, que é nesse caso de canto em L, é utilizado o bloco de 34. Como é que funciona esse bloco de 34? Ele perde os 14 aqui, ó, do bloco, tá? E sobra 20. Sobra 20 que é para fazer a amarração perfeita. No caso aqui, esse bloco com a junta, ele dá 40, então a metade disso é 20. Então como que ficaria? Você trabalha com um bloco desse aqui, ó, no canto em L. Deixa eu afastar um pouco para vocês verem melhor. Você trabalha com um bloco desse de 34 aqui no canto, ó, tá? Dessa forma. Por quê? Como ele é 34, você usou 14 e sobrou 20. Então, é múltiplos de 20. Para lá tudo vai casar certinho aqui, ó, os eixos dos vazados dos blocos, onde é necessário colocar os graus. E todos esses cantos você tem que trabalhar com esse de 34. O subsequente você já vai trabalhar dessa forma, ó. Já vai virar ele para o outro lado, para que ele não perca os 50%. Quando você der sequência aqui, ó, na sua alvenaria, você vai ver que a amarração vai dar exatamente 50% aqui, ó, do eixo
da alvenaria, tá? Então é necessário você utilizar esses elementos. No caso do canto, em L, o elemento 34. Quando tem uma amarração em T, pessoal, ela é no meio, ou em T, ou no cruzamento, tá? No caso aqui, ó, não sei se consegue ver no vídeo, mas aqui a gente tem um cruzamento. Nesse caso de cruzamento, em T, é necessário que você utilize esse bloco de 54. Por que 54? Porque ele perde no meio 14 centímetros e sobra 40, 20 para cada lado. Então múltiplos de 20 vai dar certinho aí o eixo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as situações que a gente está utilizando essas alvenarias, tá? E mostrar para vocês aqui no canteiro de obras. Aqui, pessoal, esse aqui vocês já conhecem, é para fazer as prumadas, tá? No caso de canto de porta e tal, onde a amarração fica em prumo também. É importante eu falar uma coisa para vocês, nem sempre você vai conseguir que essa alvenaria, por exemplo, as dimensões, você está dimensionando seus ambientes, você vai conseguir que essa alvenaria bata exatamente onde você precisa aqui na alvenaria estrutural. E como é que você faz para resolver esse problema se não bater? Você tem que fazer uma amarração indireta. Isso aqui que a gente está fazendo, chama-se de amarração direta, uma amarração direta, onde a amarração é feita entre os blocos mesmo. Você vai conseguir aí 50% de transpasso de um bloco para o outro, tá? Que nada mais é do que isso aqui, ó, amarração dos eixos certinho. E quando você não consegue, você tem que fazer uma amarração indireta. Essa amarração é dada da seguinte forma: você tem uma parede aqui e você não consegue encaixar uma outra aqui exatamente no eixo do vazado do bloco. Você tem que encostar ela aqui, tá? E aí você não consegue transpassar a outra aqui por conta dessa parede que já está passando aqui na transversal. Se você entrar com esse bloco aqui, ó, vai interferir na amarração das demais. Em alguns casos você consegue utilizar esse bloco, mas vamos supor que você não consiga utilizar o de 54. Como é que você tem que fazer? Tem que utilizar um grout aqui, pessoal, ó, um ponto de grout, que nada mais é que esses aços aqui, ó, são as colunas aí do bloco estrutural. Um grout aqui e outro grout aqui. E para ligar um no outro, você faz um gancho dessa forma aqui, tá? Chama de grapo. E é ancorado aqui, ó, um no outro, tá? Um no outro. A amarração direta, pessoal, que é feita entre os blocos, é a amarração mais precisa e eficiente que tem. Esses casos de amarração indireta, apenas para os casos que realmente for necessário você utilizar, tá? Então, se você não tem experiência com bloco estrutural, não consegue fazer uma paginação legal, contrate um engenheiro que ele vai fazer uma paginação bacana e vai orientá-lo de como você deve proceder caso essa alvenaria você não consiga aí uma amarração direta, tá? Bom, essa é uma dica aí para quem está executando esse tipo de serviço, fazer essa amarração indireta em alguns lugares que você não conseguir. Agora eu vou mostrar para vocês algumas situações onde você utiliza esse bloco aqui e esse bloco aqui na prática, tá? Vou só pegar o celular aqui para vocês e mostrar. Vamos lá, pessoal. Bom, essa situação aqui, ó, é o cruzamento, tá? Como eu falei para vocês, aqui é o eixo da obra e tem um cruzamento. Então, amarração em cruz, aqui, ó, vou mostrar para vocês nesse caso aqui, tá? Aqui a gente passa com a alvenaria aqui, com a parede direta, ó, tá vendo? É o eixo da obra e tem duas paredes aqui na transversal. Nesse caso aqui, pessoal, ó, a gente utiliza bem no meio, no eixo, o bloco de 54. Por quê? Ele perde aqui no meio aqui, ó, os 14 que vem da alvenaria e aí sobra 20 para cada lado e fica exatamente aqui o eixo, tá? O eixo, ó, 20 mais 20 aqui, ó, do outro furo aqui, aí dá a amarração completa aqui, tá? E na situação de T também, pessoal, vamos supor que você não tivesse aqui, ó,
não tivesse a sequência para lá, era só aqui. Então você consegue colocar aqui, ó, quando pega no eixo, você consegue colocar esse bloco de 54, tá? E dar sequência para essa lateral e dar sequência para essa lateral, para outra lateral esquerda, e vai dar a sua amarração aí de 50%, tá? O transpasso de 50%. A amarração em L que eu falei para vocês, ó, nesses casos aqui, ó, a gente tem uma amarração aqui, tem uma outra amarração aqui em L, tá? Aqui, ó, a gente está utilizando aqui o bloco de 34, da minha lateral esquerda para minha lateral direita aqui, ó, vai trabalhar um outro bloco de 34, da forma que eu falei para vocês, tá? E aí vai dando amarração. Bom, pessoal, e o outro elemento que eu falei para vocês, que é o elemento meio bloco, tá? Que é aquele ali, ó, tá vendo do canto? Aquele bloco é a metade, onde tem a prumada ali é uma porta. Então a gente utiliza lá o elemento de 14 por 19 por 19, ou 19 por 19 por 14, tá bom? Pessoal, uma outra dica que eu tenho que dar para vocês aqui, quando você estiver marcando e paginando a alvenaria de vocês, a primeira fiada, vocês sabem que tem que estar 100% nivelada e alinhada, vocês têm que deixar exatamente a distância aqui, ó, de 1 centímetro uma da outra. Então é necessário que vocês usem uma bitola. A gente não coloca a argamassa na primeira fiada, antes, já junto com a alvenaria. Por quê? Porque a gente tem que assegurar que ela fique exatamente com 1 centímetro, tá? Para ficar as medidas do bloco com a argamassa tem que dar 40, tá? Então cada espaço aqui entre um e outro desse aqui, ó, tem exatamente 1 centímetro. E como que você faz para galgar isso? A gente utiliza aqui um pedaço de barra de aço aqui, ó, de 10 milímetros, tá? E põe entre uma e outra junta e deixa o espaço aí certinho de 1 centímetro, tá bom? Ou 10 milímetros. Bom, pessoal, eu peço desculpa para vocês mais uma vez por não ter mostrado o passo a passo dessa marcação, porém a gente tem pavimentos superiores que vai ter o mesmo processo. E eu vou dar umas dicas bacanas para vocês aí na hora de marcação, que eu ainda não vi no YouTube, tá? Então aguardem aí que nos pavimentos superiores a gente vai estar mostrando para vocês aí as marcações, tá bom? A gente já fez a elevação, aquilo que vocês estão vendo, aquela parede ali, ó, é o muro de divisa, tá? A gente já fez, já executou, e a gente fez as marcações aqui. Ainda não está completamente concluídas as marcações, ainda faltam alguns banheiros, lavanderia para marcar, mas a gente já está fazendo as elevações aqui, ó, tá vendo, das laterais. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês na sequência aí de outros vídeos. Não quero que esse vídeo fique muito longo, já está ultrapassando aí o tempo. Então vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês aí inscritos no nosso canal, todos vocês que têm interagido conosco, pedindo para vocês que não são inscritos, se inscreva aí, que nosso canal já tem aí bastante conteúdo. Se você não gostou desse vídeo em particular, entre no nosso canal e procure aí vídeos sobre alvenaria, sobre ferragem, sobre carpintaria, sobre contrapiso, sobre revestimentos, que você vai encontrar aí, e um deles você há de gostar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Não esqueça de deixar aquele like, viu? Um abraço, tchau, tchau.